Ó, estamos sendo gravados. Let's go! Vou compartilhar a tela aqui para a gente falar sobre a nossa avaliation. Olha só. Todo mundo enxergando? Se alguém não estiver enxergando, dá um grito aí que a gente resolve. Vamos lá. No dia 23 de abril, após ingerir, né? Esse aí não brinca em serviço. 1 litro de vodka. Devia estar bem, companheiro. Na sede de sua fazenda, Marcelo Castro pegou seu automóvel e passou a conduzi-lo ao longo da estrada que tangencia sua propriedade rural. Galera, temos aí infração penal? Ó, muito provavelmente sim, tá? Porque o cara que toma 1 litro de vodka, muito provavelmente fica com a sua capacidade psicomotora alterada. E o cara dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada é crime. Ah, mas ele estava numa fazenda que não tinha ninguém perto. Não importa. Por que que não importa? Porque o crime de embriaguez ao volante é um crime de perigo abstrato. Ou seja, eu não preciso colocar o bem jurídico nenhum em risco, porque a própria conduta presume uma lesão, uma ofensa, um perigo ao bem jurídico. Então, olha só, nós temos aqui só para a gente identificar a diferença entre o crime de perigo abstrato e o crime de perigo concreto. O crime de embriaguez ao volante, do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, diz que é crime conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Isso por si só é suficiente para gerar responsabilização criminal. Percebam que eu posso pegar meu carro, ir para casa sem passar perto de ninguém, sem atropelar ninguém, sem causar qualquer perigo fático. Ainda assim eu cometi a conduta criminosa. Agora, o artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece como sendo criminosa a seguinte conduta, ó. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Você consegue perceber a diferença, galera? Deixa eu botar o 311 para vocês aqui. Ah, droga, errei tudo. Sumiu. Ah, só um pouquinho. Tá, olha só. Você consegue perceber a diferença? No 306, tanto no 306 quanto no 311, não tem dano nenhum. Ó, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Diferentemente lá do crime de homicídio, não precisa acontecer um resultado naturalístico para o crime se consumar. Então, eu não preciso atropelar ninguém, bater em ninguém, lesionar ninguém. Basta que eu pegue meu carro com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância que eu cometo o crime. Mesmo que eu conduza que nem uma senhorinha lá de 90 anos a 20 km por hora, não passe perto de ninguém, ou estou numa estrada deserta, não importa, o crime está consumado. É um crime de perigo abstrato. Agora, 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Agora, nós precisamos de um resultado para imputar esse crime a alguém? Também não precisamos. Eu não preciso atropelar ninguém, bater em ninguém, machucar ninguém. Agora, eu preciso gerar um perigo de dano. Ou seja, se eu trafego em velocidade incompatível numa escola, em feriado de madrugada, não tem nenhuma criança lá, eu estou sozinho, eu não cometo crime. Agora, se eu passo bêbado na frente da escola, eu cometo crime. Qual é a diferença? O crime de perigo abstrato, ele não exige que seja exposto o bem jurídico a risco, porque a lesão ao bem jurídico já é presumida pelo tipo penal. O crime de perigo concreto, eu preciso demonstrar no caso concreto que houve um perigo de dano, embora ele não tenha ocorrido. Tá, galera? Vamos seguir aqui na nossa
no nosso caso. Após percorrer cerca de 2 quilômetros na estrada absolutamente deserta, Marcelo foi surpreendido por uma equipe da Polícia Militar que lá estava a fim de procurar um indivíduo foragido do presídio da localidade. Que azar. Abordado pelos policiais... opa, aqui tá errado, tá? É o mesmo cara. O nome tá trocado. José Alves saiu de seu veículo trôpego e exalando forte odor de álcool. Oportunidade em que, de maneira incisiva, os policiais lhe compeliram a realizar um teste de alcoolemia em aparelho de ar alveolar. Aqui já começo a desenhar para a gente uma coisa errada, né? Mas tudo bem, vamos lá. Realizado o teste, foi constatado que José tinha concentração de álcool de 1 mg por litro de ar expelido pelos pulmões, razão pela qual os policiais o conduziram à unidade de polícia judiciária, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei 9503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, sendo-lhe negado no referido auto de prisão em flagrante o direito de entrevistar-se com seus advogados ou com seus familiares. Então, nós já temos duas coisinhas aqui que permitem que a gente pense em fazer uma defesa, mas vamos terminar o enunciado. 2 dias após a lavratura do auto de prisão em flagrante, em razão de José Alves ter permanecido encarcerado na delegacia de polícia, você é procurado pela família do preso sob protestos de que não conseguiam vê-lo e de que o delegado não comunicara o fato ao juízo competente, tampouco à defensoria pública. Agora nós temos mais uma coisa que pode ajudar na construção da nossa... E aí tem algumas perguntinhas. Primeiro, qual a medida que pode ser apresentada no caso concreto? Galera, diante dessa circunstância, o que a gente poderia fazer? Primeiro de tudo, nós podemos constatar pelo relato do enunciado que essa prisão ela é o quê? Ilegal. Se nós estivermos diante de uma prisão ilegal, ela deve ser imediatamente relaxada. Então, a peça, a medida cabível nesse caso, é um pedido de relaxamento de prisão. Nós temos aqui um fundamento constitucional, que é o artigo 5º, inciso 65, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Nós temos fundamento legal também no artigo 310, inciso 1º. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído, ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. Nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal. Então, a resposta para a primeira pergunta é: qual medida pode ser apresentada no caso concreto? Indique fundamento legal. A medida que pode ser apresentada é um requerimento de relaxamento de prisão. Por quê? Porque a prisão é ilegal. Qual é o fundamento legal? Artigo 310, inciso 1º do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. Tranquilo, não tem muito mistério aqui, né, galera? Segundo, quais teses podem ser alegadas na peça? Ou seja, o que a gente vai dizer no pedido de relaxamento de prisão? A gente vai dizer que a prisão é ilegal. Com base em que a gente vai dizer que a prisão é ilegal? Vamos voltar aqui para o nosso enunciado. Ó, primeira ilegalidade. O cara saiu do veículo trôpego e exalando forte odor de álcool. Nesse momento, os policiais, de maneira incisiva, compeliram o acusado a realizar o teste de alcoolemia. Galera, eu sou obrigado a fazer o exame do bafômetro, eu sou obrigado a fazer o exame do etilômetro, ou eu tenho o direito de não fazê-lo? Eu tenho o direito de não produzir prova contra mim mesmo. Lembra, eu acho que foi nessa turma que a gente conversou, tinha a sentença da juíza aquela, que falou esses dias que somente existia o direito ao silêncio
e que o direito ao silêncio não poderia ser compreendido como direito de não produzir prova contra si mesmo. Mas esse é o posicionamento minoritário dessa juíza. A maior parte da doutrina e da jurisprudência, inclusive se foi objeto de questionamento na OAB, entende que não é razoável que eu tenha o direito de, caso eu queira, não realizar o bafômetro. Então aqui está a nossa primeira tese defensiva. Ilegalidade pelo fato de o sujeito ter sido forçado a fazer o bafômetro, o que não é permitido pela nossa legislação. Primeira tese. Que mais? Depois, ó. Segunda tese. Vamos ler aqui, ó, vamos ler tudo e a gente vai pontuando. Realizado o teste, foi constatado que José Alves tinha concentração de álcool de 1 mg por litro de ar expelido pelos pulmões, razão pela qual os policiais o conduziram à unidade de polícia judiciária, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em flagrante, sendo-lhe negado no referido auto de prisão em flagrante o direito de entrevistar-se com seus advogados ou com seus familiares. Aqui também está errado. Se o sujeito está preso, ele tem o direito, se ele foi preso em flagrante, ele tem o direito de ter conversa reservada com seu advogado. E a família também pode acessá-lo para verificar, enfim, como que está a circunstância, a situação dele. Mas, especialmente, o direito de ele ter a possibilidade de conversar com seu advogado existe e deve ser respeitado. Não sendo respeitado, é mais um motivo para que a gente alegue que a prisão, a constrição dele é ilegal. E, em sendo uma constrição ilegal, ela merece ser relaxada. Adiante. 2 dias após a lavratura do auto de prisão em flagrante, em razão de José Alves ter permanecido encarcerado na delegacia de polícia, você é procurado pela família do preso sob protestos de que não conseguiam vê-lo e de que o delegado não comunicara o fato ao juízo competente, tampouco à Defensoria Pública. Aqui reside a nossa terceira tese. Por quê? Porque o auto de prisão em flagrante deve ser remetido para o Poder Judiciário no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão. Olha o que diz o artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão. Não, desculpa, isso aqui é o prazo máximo para audiência de custódia, o artigo 306. Aqui, ó. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Aqui a gente tem indicativo de que não foi feita essa comunicação para o juízo. Parágrafo 1º. Aqui reside a nossa ilegalidade, ó. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Isso não aconteceu, ó. O cara ficou 2 dias preso e não teria sido fato comunicado ao juízo e nem à Defensoria Pública. Então, que teses? Segunda pergunta. Quais teses nós podemos alegar na nossa peça? Primeiro, violação ao princípio do nemo tenetur si detegere, violação ao direito de o sujeito não produzir prova contra ele mesmo. Qual era a segunda tese? Ilegalidade pelo fato de o sujeito não ter tido a oportunidade de se entrevistar com seus advogados e não ter tido contato com seus familiares. Terceira tese, não foi feita a remessa do auto de prisão em flagrante no prazo legal, que é de 24 horas, e nem foi o juízo comunicado e a Defensoria Pública comunicada sobre essa prisão. Tranquilo. Para quem deve ser endereçada a peça? Aqui, vamos ver se a gente tem um juízo competente, ó. Vamos ver se nos dizem se foi a primeira vara, foi a segunda vara, foi a vara de Porto Alegre, foi a vara de Canoas. Eu acho que não. Só dizem que o cara estava lá na fazenda dele, bebendo, mas não dizem para onde que foi. Até porque não foi ainda. Então, nosso endereçamento deve ser para vara criminal. X vara criminal ou hífen vara criminal é alguma vara criminal. Porque o crime de embriaguez ao volante é um crime que se procede ali, não é um crime de menor potencial ofensivo, não vai para o GCRIM. Portanto, não vai para o GCRIM. Portanto, vai ser julgado por uma vara criminal comum. 4. Quais os pedidos